Olá, bom dia. Sejam bem-vindos ao canal do nosso projeto de ensino, que tem como objetivo trabalhar questões, de concursos civis e militares, para que vocês tenham, maior contato, com essas questões, se aproximem mais, das temáticas mais abordadas em concursos públicos, para que vocês venham a realizá-los, E, e tenham um futuro profissional mais promissor, com mais direitos, com uma remuneração mais atrativa. Então, esse é o objetivo aqui, do nosso canal, do nosso projeto. Então, ao longo da semana vão ser postados vídeos com pequenos comentários das questões, algumas questões que a gente acha importante, que vem notando as tendências, nas bancas. Então, a gente vai colocando, esses vídeos curtos, porque o objetivo é esse, é que seja mais dinâmico, mais prático, não seja algo muito extensivo, porque a gente, enquanto aluno, a gente tem muitas outras responsabilidades, tem as matérias, da, do ensino médio, tem as do técnico, tem outras demandas, tem estágio. Então, assim, tem que ser algo mais compacto, Então, esse é o nosso objetivo, tornar mais acessível para vocês, tá? Eu me chamo Fabiane, atualmente eu estou como professora do curso técnico de enfermagem do Cefet. Estou ministrando as disciplinas de ética profissional e administração nos serviços de saúde, e também estou no estágio supervisionado com os alunos de clínica médica, tá? Eu sou formada pela UFRJ, pela Escola de Enfermagem Ana Nery, desde 2009. Depois eu fiz residência pela Unirio, em clínica médica e cirúrgica, e o meu campo de atuação foi o Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Após eu fiz uma pós-graduação em terapia intensiva pela UERJ, e depois eu fiz mestrado em enfermagem pela Unirio. Atuei nas áreas de hematologia, de terapia intensiva, de clínica cirúrgica, em centro cirúrgico, emergência. Então, essas são as áreas que eu tenho uma maior proximidade. E é por isso que vocês vão ver mais questões sobre esses assuntos, que é o que eu tenho mais destreza, mais afinidade, que vai de encontro à minha prática. Eu já venho, há um tempo, desde que eu me formei, realizando concurso público, residências, em outras aprovações, e aí eu tenho um arsenal de questões, tenho alguns mapas mentais que me auxiliaram na condução dos meus estudos. Então, por isso, que eu tive essa ideia, de compartilhar com vocês um pouco do conhecimento, que eu adquiri, ao longo desses anos estudando, para concursos.
Então, para começar, né, eu coloquei aqui duas questões apenas, tá? De PCR. O que é PCR? Parada cardiorrespiratória. Que eu percebo que, principalmente nas provas de técnico de enfermagem, eles vêm cobrando bastante, né? Essas duas questões que eu trouxe foi do concurso da EBSER de 2019, mas em 2023 também nós tivemos questões sobre essa temática. Então, para a gente, né, dar um pontapé inicial no nosso projeto, eu vou começar abordando, não vai ser extensivo, tá? Eu vou ser bem objetiva e eu peço, né, que vocês depois possam curtir, compartilhar, que vocês possam colocar sua opinião, colocar perguntas também nos comentários dos vídeos. A gente está aqui, eu estou aqui para ajudar vocês, tá? Também estão envolvidos nesse projeto, nesse ano de 2024, 4 alunas do terceiro ano do técnico de enfermagem do Cefet, que é a Maria Júlia, a Maria Lúcia, a Beatriz e a Juliana. Então, vocês vão ter contato com elas, né, ao longo do ano. Elas também vão comentar algumas questões aqui. E a gente também tem nossa página no Instagram, que a gente está sempre colocando, né, questões, atualizações, desculpa, de editais. Então, seria bom que vocês acompanhassem por lá também, tá? E a gente também coloca questões objetivas comentadas lá. Então, geralmente, a gente faz umas publicações diárias, né, com questões que a gente acha pertinente, né, e atualizadas, com conteúdos atualizados, tá bom? A gente vai começar aqui a conversar um pouquinho sobre os ritmos, né, de parada. Os ritmos que são chocáveis e os que não são chocáveis dentro de uma parada, tá? Porque essa foi uma questão, né, como eu falei, em 2019, mas eu também tenho me deparado com outras questões abordando, né, esse, esses ritmos. E o que eu vejo, né, que a gente foca muito, né, nos números de compressões, né, na profundidade, qual é o valor da carga, né, do choque, e às vezes a gente deixa algumas questões de lado, então a gente precisa se atentar, né? Então vamos lá. Então a primeira questão que eu estou trazendo aqui para vocês fala o seguinte: com relação ao suporte básico de vida, temos ritmos cardíacos que podem ser chocáveis e outros não. Assinale a alternativa que apresenta quais são os chocáveis. Então, eu quero trazer aqui para vocês. Só um momentinho. Eu quero trazer aqui para vocês que nós temos 4 ritmos que levam a PCR, desculpa. E quais são esses ritmos? Vem a ser a sistolia, vem a ser a AESP, que é a atividade elétrica sem pulso. Nós temos também a
taquicardia ventricular sem pulso e o ritmo de fibrilação ventricular. Ou seja, esses são os 4 ritmos que vão levar ao paciente a desenvolver uma parada cardiorrespiratória. 2 deles serão chocáveis, outros não. Os que são chocáveis vêm a ser a taquicardia ventricular sem pulso e a fibrilação ventricular. Ou seja, você vai massagear o paciente, logo que o desfibrilador estiver disponível, vai chocar a parede torácica do paciente e somente após vai administrar a epinefrina. Esses são os ritmos chocáveis, tá? Chocáveis. Vou botar aqui com Czinho, ficou estranho, mas dá para entender. E os ritmos que não são chocáveis, vou botar aqui NC, vem a ser assistolia e atividade elétrica sem pulso. Vamos observar aqui, ó. Os 2 não chocáveis começam com A. Começou com A, não é chocável, tá? Então, vamos lá. A sistolia e a ESP começam com A. Então, não são chocáveis, tá bom? E o que é um choque, né? Qual o objetivo de chocar, né? De fornecer uma carga elétrica ao músculo cardíaco. Quando a gente tem uma taquicardia ventricular e uma fibrilação ventricular, nós temos vários ectópicos, né? Naquela área do ventrículo sendo estimulado. E aí o coração, né, o músculo cardíaco, ele acaba ficando perdido, né? São muitos estímulos que ele está recebendo para se contrair. E isso acaba ocasionando um desordenamento. E aí o que acontece? O choque, né, é uma condução elétrica que tem o objetivo de, como é que eu posso dizer? De restaurar, né, a atividade elétrica desse coração adequada. Ou seja, essa atividade elétrica adequada, o coração vai fazer o quê? Ele vai bombear, né? Ele vai se contrair. E aí, quando ele contrai, o que ele faz? Ele vai distribuir o sangue pelas células, tá bom? Então, a gente vai comparar aqui, ó, a ESP. Vamos lá. A ESP não, né? Começou com Azinho, não. Fibrilação ventricular com pulso, não, tá? Com pulso, o ventrículo vai bater aproximadamente 120 batimentos, tá? A sistolia, não, começa com A. Taquicardia ventricular e fibrilação ventricular sem pulso, opa, nós falamos sobre isso aqui. Então, vem a ser o quê? São os que vão ser chocáveis. Ó, a ESP e a sistolia são não chocáveis. E a sistolia, não. Tá? Uma observação, né? Nessa questão aqui, quando ele não é chocável, né? Vão ser realizadas massagem e administrada logo que possível a epinefrina.
tá? Como ele não vai receber choque, tem que centrar o mais rápido possível a epinefrina. Combinado? Então tá bom. Vamos prosseguir um pouquinho, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho do suporte básico de vida, que também eu achei uma questão bem interessante, tá? E que está sempre caindo, né, nos concursos, né? Se a gente pegar as provas, né, tem sempre uma questão falando de suporte básico de vida. E em um momento aqui, né, eu vou falar do suporte avançado, né, e vou trazer o protocolo atualizado para vocês em um outro momento, tá? E aí, o que a gente precisa ter em mente quando eu falo de suporte básico de vida? Eu preciso ter em mente que que o suporte básico de vida, ele vai ter esse mnemônico aqui, ó. C, A, B, D. Então, ó, gravem isso aqui. Suporte básico de vida. C, A, B, D. O que C lembra vocês? É o quê? Circulação, né? A vai vir de air. Então é a abertura de vias aéreas, manobras, né? Para não deixar o quê? A língua causar o quê? Obstrução. B vai ser o quê? Ventilação. Lembrando que estamos, né, passando para o português, né? E o D vai ser desfibrilação. Então, quando se fala em suporte básico de vida, vocês têm que ter isso em mente, tá? Vocês têm que ter esse mnemônio. É CABD, tá? Em que C é a circulação. E aqui eu vou até abrir mais um pouquinho, que não é só a circulação. Nós vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui, que aqui a gente vai checar a respiração e a responsividade, tá? A gente vai pedir ajuda, a gente vai checar o pulso, e aí, esse pulso, qual vai ser? É o carotídeo. Carotídeo. Que lembrando que que é recomendado que não ultrapasse 10 segundos, tá? Depois que eu chequei o pulso e vi realmente não tem pulso, a gente vai iniciar o quê? As compressões.
que se tem 2 socorristas, vão ser 30 compressões para 2 ventilações, tá? Que nesse caso a ventilação vai ser com o quê? Com AMBU. Nós ainda estamos aqui no suporte básico de vida, né? A gente ainda não chegou lá no avançado, que é onde a gente vai ter o quê? Uma via aérea avançada, tá? Então, lembre-se aqui, é AMBU, tá? Então, dentre isso aqui que a gente conversou, vamos comparar a questão? Vamos lá. Eu falei aqui em acesso venoso? Não. Falei em monitorização? Não. Então, a gente já vai descartar. Essa abreviação aqui é a intubação orotraqueal. Eu falei de via aérea avançada? Não, a gente não chegou no suporte avançado, né? Eu falei em aspiração? Não, gente. Nem sempre vai ser necessário realizar aspiração, tá? Monitorização, eu falei. Punção intraóssea, eu falei? Não. Eu falei de desfibrilador? TEA? Sim. Eu falei de ventilação? Sim. Eu falei de massagem? Sim. Então, opa. Vamos marcar isso aqui. Vamos deixar aí, né, de stand-by. Falei punção intraóssea, falei acesso venoso, falei de intubação orotraqueal, falei de monitorização? Então, não, né? Então, a gente tem aqui, qual é a letra? Letra D, tá? Então, mais uma vez, tá? Eu estou utilizando a última diretriz, tá? Atualizada, que é a de 2020. Então, o suporte básico de vida vai englobar as seguintes siglas: CABD. C, nós vamos ter a circulação, né? Que vai envolver o quê? Eu vou verificar respiração e responsividade do paciente, vou pedir ajuda, vou checar pulso, que é o carotídeo, no máximo em 10 segundos. Se eu não tiver, esse paciente não tiver respirando ou tiver em gasping, né? Que é aquela respiração, né? Difícil, né? Bem lenta. E eu não tiver pulso e o paciente não responder, ele está em PCR, né? Então, vamos começar a compressão, né? Vão ser 30 massagens para 2 ventilações, tá bom? E aí nós vamos ter a abertura de via aérea para o quê? Para ter um posicionamento adequado para que entre, né, ar, né, O2 nas vias aéreas inferiores, né, e vai ser por meio do quê? Do AMBU. Estamos falando do suporte básico de vida. E por último, nós vamos ter o quê? Assim que possível, né, a desfibrilação. Ok? Então é isso, galera. Por hoje é só. Eu peço que vocês compartilhem, curtam, né, o nosso vídeo. Se quiserem deixar algum comentário, né, fazer alguma pergunta, a gente se coloca à disposição, tá? Eu, ao longo da semana, né, eu vou ver vou ver alguma questão, né, que eu possa achar interessante, que está tendo bastante tendência, e coloco aqui para comentar com vocês, tá bom? Obrigada. Tchau, tchau.